A gente começa falando sobre a meningite, porque amanhã, dia 24, é lembrado o Dia Mundial de Combate a essa doença e essa data tem o objetivo de lembrar a população sobre os riscos trazidos pela meningite e, principalmente, gente, a importância da vacinação. Só este ano, aqui em Teresina, 27 casos da doença foram diagnosticados e se diagnosticada e não tratada da forma correta, essa doença pode levar à morte? A repórter Nájila Fernandes, ao vivo, tem mais informações para a gente. Nájila, boa noite. Oi, Nádia. Boa noite a você e a todos que estão acompanhando o Jornal Cidade Verde. Olha, Nádia, a meningite, ela é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e também a medula espinhal. E os principais agentes que podem desencadear a doença são vírus e bactérias. Eu tenho inclusive aqui, Nádia, alguns dados que desenham o cenário da doença no estado do Piauí. Começando pelo ano de 2023, quando foram registrados 164 casos de meningite. Já este ano, pelo menos até aqui, 12 casos foram registrados no Piauí. Agora trazendo para o cenário da capital. Em Teresina, no ano de 2023, foram registrados 161 casos. Este ano, 27 casos até o mês de março. Para a gente ter mais conhecimento sobre a doença, as causas, a prevenção, como ela é transmitida também, eu vou conversar agora com o doutor Marcelo Adriano, já está aqui ao meu lado, ele que é neurologista. Doutor, boa noite para o senhor. Hoje, no Piauí, a meningite, de acordo inclusive com esses números que eu acabei de passar, são números altos, chega a preocupar? Bom, na situação atual, os dados da meningite apontam para uma situação epidemiológica que a gente chama zona de controle, ou seja, os casos acontecem, mas não estão acima da faixa esperada, baseados na série histórica dos últimos 10 anos. Na realidade, a gente está até um pouquinho abaixo do que seria esperado. Há uma tendência nacional de redução do número de meningites por conta da grande ampliação das vacinas, do calendário vacinal do SUS, que tem um potencial protetor contra a meningite. Para você ter ideia, nós temos 9 vacinas disponíveis pelo SUS para várias faixas etárias que podem prevenir vários tipos de meningite. Ou seja, hoje a prevenção mais garantida seria a vacina? Mas é importante ressaltar que esses números hoje a gente está colhendo frutos da vacinação que ocorreu em anos bem anteriores, especialmente porque essas vacinas são administradas principalmente nas crianças. Então, se a gente baixar a guarda, o que vai acontecer? Esse número fatalmente vai aumentar novamente. E para prevenir, além da questão da vacinação, há também as medidas para evitar o contato com os micro-organismos que habitualmente causam meningite. E essas medidas são a toalete respiratória, ou seja, medidas bem parecidas com aquelas recomendadas contra a Covid-19, hábitos de higiene, especialmente porque algumas causas de meningite são transmitidas por restos de fezes, restos de saliva, então lavar bem as mãos antes e depois de usar o banheiro, lavar a mão antes das refeições. Medidas de saneamento básico, porque existe também uma transmissão por via hídrica de água maltratada e o sexo seguro, porque também algumas infecções da meninge estão relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis. O senhor citou agora 9 vacinas, não é, que começam inclusive ainda na infância. Todas elas estão disponíveis na rede do SUS? Todas elas. A primeira delas, inclusive, é administrada ao nascer, que é a BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose. E tuberculose é uma causa importante de meningite, inclusive aqui no nosso meio ainda, infelizmente. E aí, aos 2, 4, 6 meses, vão sendo acrescentadas várias outras vacinas com 1 ano de idade. Dentre os adolescentes, já está disponível, inclusive, a vacina contra o meningococo, que é a meningite meningocócica, que é aquela que mais assusta, porque ela pode matar em até 24 horas. Mas hoje já existe a disponibilidade do imunizante gratuitamente na rede pública. Quais são os sintomas da doença, doutor? A meningite é caracterizada em especial por uma dor de cabeça e no pescoço muito forte. Tão forte a ponto de deixar o indivíduo sem conseguir fazer nada e sendo refratária ao uso dos analgésicos que são comumente utilizados para outros tipos de dor de cabeça.
Essa dor de cabeça vem acompanhada por uma intolerância à luz, por febre alta, vômitos, mesmo sem relação alimentar, então a pessoa vomita mesmo que não tenha comido nada, porque a pressão dentro do crânio aumenta por conta da inflamação das meninges. E o paciente tem muita dificuldade de dobrar o pescoço, que é aquele sinalzinho que a gente pede para o paciente encostar o queixo no peito, porque quando ele faz isso e a meninge está inflamada aqui atrás, ela sofre um estiramento e qualquer estrutura corporal nossa que esteja inflamada, quando é estirada, provoca dor. É uma doença que pode acabar matando aquela pessoa. E como é que é o tratamento? Tem cura? Tem. A meningite é sempre uma urgência médica, porque algumas das causas de meningite podem levar ao óbito em 24 horas ou em poucos dias. Existem formas de meningites benignas, as meningites virais em geral, o paciente tem uma boa recuperação e dificilmente são registradas mortes por conta da meningite viral. E o tratamento ele é baseado tanto na presunção de qual a natureza da meningite, que se estabelece através da punção lombar, em que se colhe o líquido que banha a espinha, né, o líquido que banha a meninge, e esse líquido é analisado no laboratório para detectar qual é a bactéria, o vírus ou o micro-organismo causador. E aí se estabelece o medicamento de acordo com o que é identificado. Quando o exame não está rapidamente disponível, há recomendação, inclusive, de tratamento empírico, com base na idade do paciente, na localidade onde ele reside e nas características clínicas e de antecedentes pessoais de doenças que o paciente já pode ter sofrido, porque muitas vezes não dá para esperar para começar um antibiótico ou outra medicação. A meningite ela pode atingir pessoas do sexo masculino, feminino e de qualquer idade? De qualquer idade. Desde os recém-nascidos, existe a meningite neonatal, que é gravíssima, que acontece inclusive em berçários e tal. E existem meningites em idosos, inclusive com um perfil de causas de bactérias que têm predileção por indivíduos de mais idade, como é o caso da Listeria monocytogenes, que é uma bactéria que acomete predominantemente os indivíduos de maior idade. Ok. Doutor Marcelo Adriano, neurologista, muito obrigada pelas informações. Tá aí, Nádia, a gente conhecendo um pouquinho mais, né, sobre essa doença. Passei aqui rapidamente alguns dados do Piauí de Teresina, apenas dos anos de 2023 e de 2024 até março. E a gente acabou aprendendo aqui com o doutor Marcelo Adriano que uma das formas de prevenir a doença é estar fazendo sempre a higienização, principalmente das mãos, né? Algo que a gente aprendeu a fazer com maior frequência, ainda na pandemia da Covid-19, mas que a gente leva aí para toda a vida para poder evitar diversas doenças. Volto com você, Nádia. Tá certo, Nájila Fernandes, obrigado, doutor Marcelo Adriano. Eu vou só aqui conferir com você que está em casa, para você atualizar a caderneta de vacinação do seu filho. É muito importante, porque essas meningites virais, elas são preveníveis com a vacina. E o nosso calendário de vacinação é um dos mais completos, se não o mais completo, oferecido por rede pública, no caso aqui o SUS. Então, nós temos aí para proteger contra a meningite a vacina BCG, que é aquela que é aplicada logo ao nascimento, a meningo C, a meningo ACWY, a pneumo 10, a IB, que é a pentavalente, a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola e também contra as várias formas de meningite, a tetraviral, incluindo a varicela, a da varicela monovalente e a vacina da paralisia infantil, da polio. Todas essas vacinas, no contexto da vacinação brasileira, ajudam na prevenção dos casos de meningite.